Estamos mais uma vez aqui para estudarmos a Palavra de Deus e hoje a lição 9, Nenhuma Condenação. Está conosco o nosso irmão Ricardo e nosso irmão Alexandre, que sempre nos acompanha, e eu, irmão Protágoras. Gostaria de convidar vocês para nós colocarmos diante do Criador do Universo. Amém. Pai Santo que habita nos céus, rogamos em nome de Jesus a sua bênção sobre o estudo dessa lição. Amém, Deus. Que não seja, meu Deus, o homem falando, mas o Senhor. Amém. Que o Senhor possa bater todo o orgulho humano e egoísmo, mas que o Senhor possa falar para a honra e glória do teu nome. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Deus. Amém. Seja Deus. Lição 9, nenhuma condenação. Irmão Alexandre. Eu tenho um texto aqui na lição, né? Que é Romanos 8:1. Agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Interessante que esse texto É o versuário, né? é o verso para memorizar, né? Sim. Fala assim, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Algumas versões só para aqui, em Cristo Jesus. Sim. Mas a versão completa, ó, que não anda segundo a carne, Sim. mas segundo o Espírito. Então, essa lição, na verdade, é continuação da Romanos 7, né? Na verdade, essa lição ela é conclusão do sermão, como eu mesmo tinha falado na última lição, sobre quem é o homem de Romanos 7. Então, nós vamos hoje estar entendendo verdadeiramente o que Paulo queria dizer ali e qual é a promessa de Deus para cada um de nós e como que ele fez isso por meio de Cristo. Nós vamos estar entendendo firmemente. Amém. Então, aqui na lição, os irmãos podem acompanhar, tem uma introdução aqui, ó. Romanos 8 é a resposta de Paulo de Romanos 7. Sim. Por isso você falou que é a continuação, né? No capítulo 7, Paulo falou da frustração, fracasso e condenação. Então é interessante que ele falou, o Romanos 7 é um homem fracassado e condenado. No capítulo 8, a condenação desaparece. Ela é substituída pela liberdade e vitória por meio de Jesus Cristo. Amém, né? Em Romanos 7, Paulo afirmou que se nós recusarmos aceitar Jesus Cristo, teremos uma experiência miserável. Seremos escravos do pecado, incapazes de realizar o que escolhemos fazer. Em Romanos 8, ele diz que Cristo Jesus nos oferece libertação do pecado e a liberdade de fazer o bem que desejamos, porém nossa carne não permite. Mas Romanos 8 dá o poder para fazer isso, né? Paulo continua explicando que essa liberdade foi comprada em um custo infinito. Cristo, Filho de Deus, tornou-se ser humano. Somente assim ele pode se identificar conosco, ser nosso exemplo perfeito e se tornar o substituto que morreu em nosso lugar. Ele veio em semelhança de carne pecaminosa, Romanos 8:13. Com o resultado das justas exigências da lei, podem ser cumpridas em nós, Romanos 8, verso 4. Em outras palavras, Cristo tornou possível aos que crê a vitória sobre o pecado, bem o cumprimento dos requisitos positivos da lei. Não como meio de salvação, mas como resultado dela. A obediência à lei não foi nem jamais pode ser por meio da salvação. Então aqui está claro, falando que o Romanos 7 é um mundo perdido, ele mostrou. Exatamente. Agora a vitória está no Romanos 8, por o homem de Romanos 7, né? Verdade, Sim. eu quero contribuir com vocês com a leitura dos comentários dessa lição, né? Tem um comentário da lição 9, e está na meditação matinal Este Dia com Deus, na página 333. O último parágrafo chamou muito a minha atenção. Diz assim: quando o Pai deu seu Filho para viver e morrer pelo homem, pôs todos os tesouros do céu à nossa disposição. Olha só, à nossa disposição. E continua: não há desculpa para o pecado. Deus nos deu todas as vantagens que podia dar. Deu todas as vantagens, meus queridos, que podia dar para nós. Ainda continua: a fim de que tivéssemos forças para resistir às tentações do inimigo. Glória a Deus por Amém. isso. Amém. Amém. Então veja só como Deus é maravilhoso. Amém. Em Jesus veio todos os dons. Ele não somente é o nosso Salvador, ele não é somente o nosso sacrifício, mas ele é o poder. Ele é o poder que nos move, é o poder que nos liberta, que nos dá força para vencer o pecado. Exatamente, Amém. exemplo. Esse é o cerne da mensagem, né? Amém. E aqui ainda na lição de sábado à tarde é dito aqui embaixo no último parágrafo aqui, ó. Em outras palavras, Cristo tornou possível aos que creem a vitória sobre o pecado. A vitória sobre o pecado, vamos traduzir? O que é pecado? Transgressão à lei. E qual é a pior consequência do pecado? Isaías 59, que diz
que o pecado nos afasta de Deus. Então, a vitória sobre o pecado é a vitória sobre aquilo que nos afasta de Deus. Amém. Então, a lição está clara em dizer que Cristo tornou possível isso. E é interessante que na lição dessa semana também, irmão Alexandre, nós vamos entender como que ele fez esse processo. Aqui fala que ele pôde fazer isso porque ele veio em semelhança de carne pecaminosa, Romanos 8,3. Então, nós vamos entender isso também. E o Ricardo leu essa meditação que ele leu, né? Tem um trechinho que eu gostei aqui, ó. Porque Cristo veio, né? Morreu por nós. Agora não há desculpa para o pecado. Então não há desculpa. Tinha desculpa se a pessoa sem Cristo, Romanos 7. Mas Sim. Cristo veio, aceitei a Cristo, não tem mais desculpa. Aí a vitória, Romanos 8, nós vamos afundar mais ainda, né? Amém. Nessa lição. Amém. Agora vamos para domingo. Domingo vai falar em Jesus Cristo. Aí o irmão Ricardo vai ler agora na Bíblia King James, que eu li no verso áureo, mas não é King James, né? Ricardo vai ler na 1611. Então, meus queridos irmãos, nós vamos ler na versão King James Fiel, de 1611, Romanos 8, verso 1. E assim diz a palavra de Deus: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Amém. Então, o que Amém. significa Louvado seja essa Deus. palavra, nenhuma condenação? O que significa essa palavra, nenhuma condenação? Você vê que interessante, só essa palavra, nenhuma condenação, já mostra. Não tem nada que te acuse. Não tem como o inimigo te acusar de algo. Sabe o que me veio à mente? Veio à mente aquela situação quando Satanás foi diante de Deus a respeito de Jó. Sabe? Jó era um homem fiel diante de Deus, sabe? O que ele conhecia pela fé, ele praticava. Sim. Né? E aí, sabendo toda a história, resumindo, né? Satanás diante de Deus, Deus perguntou onde ele estava, ele falou que rodeou, estava bagunçando na terra. Aí Deus falou: tá vendo meu servo? Viu como é que ele é fiel? Ele é perfeito diante de mim. Deus deu testemunho de Jó. Ou seja, não tinha nada, né? E interessante que Satanás, olha o que Satanás fala. É verdade, ele é fiel. Sim. É lógico, mas o Senhor o abençoa. Veja, então não tinha como condená-lo, não tinha como o inimigo apontar: mas ele tem pecado, ele fez alguma coisa. Não tinha como falar nada dele. Por que não tinha? Porque ele era um homem que estava firmado em Deus, ele vivia firmado pela fé em Deus. E aqui está falando semelhantemente as pessoas que estão em Cristo. Né? Aquelas que verdadeiramente estão em Cristo, não tem como Satanás acusá-la de E nada. aí quem está sem Cristo, qual é a condenação? O salário do pecado é o quê? A morte eterna. Não, Né? era a morte eterna. Como Cristo Jesus, não. Não tem como, né? Não tem Não. condenação, né? E isso aí, mais uma vez, faz nos lembrarmos da mensagem de 1888, né, de Jones e Vagone, que é a mensagem de justiça imputada e comunicada. Porque quando você fala assim da justiça comunicada, quando nós falamos de vitória sobre o pecado, nós estamos se referindo a não mais andarmos no pecado. Deus comunicar em nosso coração a mesma disposição que Cristo tinha diante da tentação. Amém. Isso é a justiça comunicada. Mas a imputada, e o meu passado, como é que fica? Então aí entra a justiça imputada. Por isso que nenhuma condenação há. A mensagem que Deus trouxe por intermédio de Jones e Vagone é completa. É a verdadeira justificação pela fé que Deus deu à Igreja Adventista do Sétimo Dia. Amém. Louvado seja Deus. Aí na própria lição aqui, ó, tem o segundo parágrafo. A expressão em Cristo é contrastada com as palavras na carne. Sim. Porque estava lá em Romanos 7, né? Ela também é contrastada com a experiência detalhada no capítulo 7, em que Paulo descreveu a pessoa condenada antes da sua entrega a Cristo. Então está bem clara essa lição da mostrando para nós que o Romanos 7 é uma pessoa condenada antes de entregar a vida a Cristo. Como alguém carnal, significando que ela é uma escrava do pecado, essa pessoa está sob a condenação da morte. Aí vai falar Romanos 7, 11, verso 13 e 24. Ela serve a lei do pecado, está Romanos 7, verso 23 e 25. Esta é um terrível estado de miséria, Romanos 7, 24. Então a própria lição que foi dada pela Associação Geral, aqui nos comentários dele, está falando que Romanos 7 é uma pessoa condenada. Sim. E Romanos 8 é uma vitória. Você Né? viu que interessante também que o homem de Romanos 7, não é que ele não crê em Jesus, sabe? Não é que ele não sabe que Jesus é Salvador. Sim. Ele sabe que Jesus é o Salvador. É uma pessoa convencida. Ele é né? convencido. E aqui eu quero ler um trecho muito interessante, tá? Que está em Lugares Celestiais, outra meditação, página 162, né? Nos comentários. Olha só a mensagem. Um mero assentimento. Né? Se você for no dicionário procurar saber o que significa sentimento, convencimento, ou seja, compreensão, não, eu conheço, não, realmente, eu concordando, né? Um mero assentimento da verdade, em respeito à verdade, nunca salvará ninguém da morte.
Não é pelo fato de eu saber que é verdade que Deus está olhando para mim com a simpatia, com um olhar carinhoso, porque eu sei que é verdade. E ainda continua. Temos que ser santificados pela verdade. Cada defeito de caráter tem de ser vencido. Ou ele nos vencerá e se tornará um poder dominante para o mal. Comecem, continua para nós, né? Sem um momento de espera, a desarraigar todo o joio pernicioso do jardim do coração. E pela graça de Cristo, não permitam que ali floresçam plantas além das que tragam frutos para a vida eterna. Olha só que coisa, né? Está aqui na lição, né? Onde tem os comentários, página 61. E a meditação matinal nos lugares celestiais, sim, página 162. Amém. Então, um mero assentimento da verdade, ou seja, a compreensão de que é verdade, não significa nada. Que é o homem de Romanos 7. É o homem de Romanos 7. Não significa nada o fato de compreender. Não, eu sei que é, mas não é transformado, não significa nada. Seja quem for, né? Pode ser um ancião, pode ser um jovem, pode ser quem for. Agora é interessante que, complementando essa passagem aí, no livro Testemunho para a Igreja, tem uma passagem que eu gosto muito no capítulo 15, no volume 1. A irmã White começa falando que o motivo porque essa mensagem ainda não desabrochou, vamos dizer assim, é porque nós temos confiado muito na força do argumento. Tem sido uma religião intelectual. E a mensagem, ela fala, a mensagem impopular. E que a mensagem ela deve ser levada com poder, irmão Ricardo. Não é à toa que Jesus, ali no livro de Lucas, bem no finalzinho, no capítulo 24, falou para os discípulos assim, todo mundo conhece o ide por todo mundo pregar o evangelho. Todo mundo, toda a pregação do primeiro sábado do mês, todo mundo fala o ide, o famoso ide por todo mundo pregar o evangelho. Porém, se você for prestar atenção em Lucas, lá diz, ficai em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Aí sereis minhas testemunhas. Então, para que nós sejamos verdadeiras testemunhas, aí entre os eventos finais, que é a chuva cerou de alto clamor, temos que estar revestidos de poder. Porém, esse poder só vem com um caráter transformado. Então, uma coisa está conectada com outra. Os eventos finais está fortemente conectado com a minha vida de santificação. Sim. Entendeu? Então, precisamos do poder. A irmã White, então, nesse livro, Testemunho para a Igreja, no capítulo 15, ela fala que a mensagem, quando você prega, tem que ser acompanhado de poder. Então, quando você dá um estudo bíblico, você é um cara muito inteligente, mas você tem um mero assentimento. Então, você entendeu tudo quadro, e vai dar um estudo bíblico. Muitas das vezes, a pessoa entendeu tudo, mas ela não aceitou. Mas o que está faltando? Faltando o poder, porque a mensagem, a verdade, ela é impopular. E quando vem, todo mundo pergunta, como que nós vamos pregar o evangelho em todo mundo? São 7 bilhões de pessoas, quantos adventistas que existem? E quantos são os que professam a verdade presente? Porém, irmãos, eu digo para vocês, Jesus disse para os saduceus, errais não conhecendo nem a Escritura, nem o poder de Deus. O poder de Deus aqui está o segredo. Quando nós vivemos essa mensagem, Deus vai vir com poder. Né? Nós andamos com a chuva temporã, nosso caráter é transformado. Depois ele vem com a chuva serôdia, não é? E aí, com a chuva serôdia, com esse poder de Deus, nós vamos dar a última mensagem de advertência ao mundo. Amém. Ou seja, então, tá totalmente... Ou seja, então, por isso que a última mensagem de advertência é a mensagem do terceiro anjo, que é a mensagem de justiça pela fé, que é essa lição que nós estamos estudando. E aonde a pessoa vai se decidir mesmo, não vai ter meio termo. Né? Exatamente. Agora a pergunta 2 diz, de acordo com Romanos 8:2, o Ricardo vai ler também? Romanos 8, verso 2, King James, diz assim, porque a lei do Espírito de vida em Jesus Cristo, me livrou da lei do pecado e da morte. Então, o que liberta alguém da escravidão do pecado? O que liberta alguém da escravidão do pecado? O que me liberta da lei da escravidão do pecado, está escrito aqui, a lei de Cristo. Amém. Né? A lei do Espírito de Cristo na minha vida. E o interessante, né, irmãos, tudo bem que foi a lição passada, né, mas eu quero ler, né, interessante que fala assim, no verso 25 do capítulo 7, olha só que fala, né, um pouquinho para cima. Eu agradeço a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim, pois, com a mente eu sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Olha só, aí Paulo está falando do homem de Romanos 7, né? Confuso, dividido, um coração dividido. E aí, o verso 2 de Romanos 8, olha o que fala Protágoras. Diz assim, ó, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, me livrou da lei do pecado e da morte. Amém. Mas como isso?
Né? Como? Tá entrando em conflito aqui, será? Não está entrando em conflito. Simplesmente, conforme nós comentamos, o homem de Romanos 7, a realidade é que ele não é convertido. Né? Ele está convencido de que Deus é poderoso, convencido das coisas, mas não tem poder para transformar a vida dele. Em outras palavras, ele com os atos, infelizmente, o homem de Romanos 7, ele está dizendo, não fala da boca para fora, que ele não, jamais ele vai falar isso, mas com os atos ele fala que Satanás tem mais poder que Deus. Mais poder para poder deixar ele no pecado do que Deus para poder libertá-lo de qualquer pecado. É uma situação difícil, né? Muito difícil. Em Mateus, no capítulo 1, verso 21, tem algumas passagens da Bíblia que a gente nunca dá a devida importância, né? Mas quando o anjo aparece para Maria, lá diz, acho que não foi para Maria, foi para José, mas está lá em Mateus 1, 21, que diz assim: ela dará à luz um filho e colocarás o nome de Jesus, e ele veio para salvar o seu povo dos seus pecados. Ou seja, então, Jesus, não dos pecados, é dos pecados. Então é interessante isso, né? Eu vou ter aqui, ó, e dará à luz a um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então, isso está em perfeita harmonia com Romanos 8:2. Cristo, ele veio, o motivo, você vê que o anjo já revelou, o motivo que ele veio para salvar o seu povo no seu pecado, né? Não. Jamais. Salvar dos seus pecados. Dos seus pecados. Então está claramente. E muitas das vezes eu vejo as pessoas falando assim, ó, salvação é pela fé. Eu vejo muita gente discutindo, né? E uma vez eu vi um debate na televisão e eu achei muito interessante que tinha ali pessoas que não eram de cristão, né? E aí o que não era cristão perguntou, salvação de quê? E aí a pessoa não sabia responder, mas salvação de quê? Não, salvação, beleza, mas salvação de quê? E aí a pessoa, sem palavras, falou, você vai ver quando chegar lá, e você vai ver que salvação de quê, né? Mas tinha resposta. Salvação de quê, afinal de contas, irmãos? Do que eu preciso ser salvo? Do que a gente precisa? Então, às vezes a nossa religião, os ateus acusam os cristãos, na verdade, de pregarem, acusam as pessoas que vão para a igreja de querer livrar, na verdade, sua pele do fogo. Há um monte de pessoas que vão para a igreja, que seguem uma tabelinha com o único objetivo, salvar a sua pele do fogo. Mas será que é isso mesmo o cristianismo? Claro que não. Irmãos, quando se fala de salvação é pela fé, está se referindo à salvação do pecado. Então está claro aqui, salvação do pecado. Então, aquele comentarista que não era de religião perguntou, salvação de quê? Salvação do pecado. E aí, obviamente, que a ira de Deus vai cair sobre o pecado. Sobre o pecado. Quem tiver abraçado com o pecado, vai queimar junto. Sem chance. Interessante, eu não sei nem por que as pessoas, assim, a pessoa comentarista lá que era um cristão estava confuso em dizer isso. Sim. Porque o mundo está nesse problema, nós sabemos disso, você sabe disso. É devido ao quê? Devido ao pecado. Exatamente. É devido ao pecado. Então Deus veio o quê? Trouxe Jesus para quê? Para que nos corrigisse essa maldição que nós estamos cercados. Então é salvar do quê? Do pecado. Não tem como ser outra coisa. É me salvar do quê? Não. É me salvar da pessoa que não gosta de mim? É isso? Não, é salvar. Me salvar do meu... Não tem como. É porque, na verdade, as pessoas sempre vão pensar, irmão Ricardo, em salvação só do fogo. Tipo assim, vou levar minha pele. E, irmão, isso é em todos os lugares. Às vezes, até no Arraial Adventista, nós vemos que as pessoas, quando ouvem dizer que vai vir um decreto, vão para o campo. Vamos todo mundo para o campo. Então isso vê claramente que nós queremos salvar nossa pele. Irmãos, Deus nos deu uma carreira a correr. Então não é ficar correndo de medo, vamos estar na caverna, não. É muito mais do que isso. Mas, irmão, assim, talvez algumas pessoas vão achar como polêmico o meu comentário agora, mas é uma realidade. Olha só, muitas vezes em nossas orações, na igreja ou nos nossos lares, eu falo, Senhor, perdoe meus pecados. Aí eu posso até citá-los, né? Um por um. Eu fiz isso, eu fiz aquilo outro. Ou então perdoe o pecado dos meus filhos. Mas dificilmente, meus irmãos, nós vemos nas nossas igrejas adventistas ou outras igrejas, não importa, alguém falando assim, Senhor, nos livra de pecar, tira de nós o desejo de cometer pecado, nos transforme, Jesus, para que nós não cometamos mais pecados. Dificilmente a gente ouve isso. É lógico, aí por isso entra o que você falou. Vai vir um decreto, eu vou fugir. Vou salvar minha pele. Ele nem pensa, não, Senhor, eu quero ser liberto dos meus pecados. Porque aquele que está liberto dos pecados, ele está em Cristo Jesus e não tem nada que condene, não tem nenhuma pressão sobre ele. Então eu quero ser testemunha do Senhor, meu Deus. Eu me submeto ao Senhor. Pronto. Sabe? Então a gente não tem... O cristão não é egoísta. Então assim, concluindo aí o que eu estava falando. Então salvação do pecado. Porque o pecado, quais são as consequências? Primeiro, o pecado, Isaías 59, nos afasta do Criador. Isso é o pior, irmãos, porque Deus nos criou para estarmos juntos. Então, nos afasta do Criador. Segundo, todo pecado causa dor. Pode olhar a história da humanidade, guerras,
pecado causa dor, tanto para quem comete quanto para quem está próximo. E por fim, o pecado gera morte. Quem quer morrer? Ninguém. Então, por isso ele veio para salvar dos pecados, não dos E a pecados. morte eterna, né? Exatamente. Acho que na lição embaixo, o último parágrafo, antes do rodapé, ó. Nesse verso de Romanos 8:2, a lei do Espírito da vida significa o plano de Cristo para salvar a humanidade, em contraste com a lei do pecado e da morte, que é Romanos 7, que foi descrito no capítulo 7, como a lei pelo qual o pecado governou, sendo o fim desta morte. Em vez disso, a lei do Espírito traz vida e liberdade, e vida eterna. Amém. Vida e liberdade. Aí tem um texto da irmã White no rodapé, ó, da lição, ó. Toda pessoa que se recusa a entregar-se a Deus acha-se sob domínio de outro poder. Né? Não é o de Deus. 7, Não é o de de Deus. outro poder. Não tem divisão, ficar dividido. Não pertence a si mesma. Ah, não, eu sou de mim mesmo. Não, se você é de si mesmo, é de Satanás. Pode falar de liberdade, mas está no mais vil servidão. Enquanto se lisonjeia de seguir os ditames de seus próprios discernimento, obedece à vontade do príncipe das trevas. Cristo veio quebrar as gemas que prende a pessoa da escravidão do pecado. Amém. Aí ela vai escrever Indesejado, página 466. Aí faz uma pergunta aqui na lição. Você é um escravo ou está livre em Cristo? É uma pergunta. É algo para refletir. Vai refletir. Para refletir. Porque, como eu disse, né? Dificilmente você vê, muitas vezes a gente orando, Senhor, me liberta do pecado. Tira de mim o gosto para fazer o que é mal. Eu peço perdão. Mas pedir para ser liberto é difícil. Interessante, né? Que ele veio para nos livrar dos pecados. E muitas vezes a gente não pede para ser liberto dos pecados, pede para ser perdoado só. Amém. Ou, na verdade, quando a gente ouve falar que talvez haja um decreto, a gente pensa, opa, a porta da graça vai se fechar, eu vou ficar para trás. Então a gente perde aquele perdão, mas aquele perdão que é da boca para fora, né? A gente quer, na verdade, levar a nossa pele, né? Irmãos, eu quero ler um texto aqui para vocês, né, com respeito a essa questão de fechamento de porta da graça, comportamento do cristão. Está aqui no livro História da Redenção. Esse aqui é a primeira edição lançada no Brasil, tá? E aqui eu quero que vocês acompanhem comigo. Deixa eu até... Aqui, achei aqui. Jacó, né? Jacó e o anjo, né? No capítulo Jacó e o anjo. Aqui é o capítulo 13, né? Então, dependendo do modo que é formado o livro, pode ser que mude a página. E na página aqui, a minha aqui é a página 98. Aqui está falando diretamente da angústia de Jacó e faz uma aplicação para a angústia do povo de Deus. Olha só, eu quero ler para vocês. Na página 98 aqui, diz assim: os justos, como Jacó, manifestarão fé inflexível, fervorosa determinação, que não será destemida. Ainda continua. Haverão de sentir a sua indignidade, mas não terão pecados ocultos a revelar. Se tiverem pecados inconfessados, ou seja, não confessados, e sem arrependimento, para aparecerem diante deles, com o vivo senso de toda a sua indignidade, serão esmagados. Ou seja, eles não vão ter pecado para confessar diante de Deus. Ainda continua. O desespero seccionaria, né, a sua fervente fé, e não teriam confiança para pleitear com Deus com determinação por livramento, e seus preciosos momentos seriam gastos a confessar pecados ocultos em deplorar sua desesperante condição. O tempo de graça é o período concedido a todos para o preparo para o dia, né? Para o dia de Deus. Se alguém negligenciar a preparação e não considerar as fiéis advertências dadas, ficará às escuras, ficará, né? E também sem escusa, ou seja, sem desculpa diante de Deus naquele dia. A luta fervorosa, perseverante de Jacó com o anjo deve ser um exemplo para os cristãos. Jacó prevaleceu porque foi perseverante e determinado. Né? Então vejam só, aqui está falando de pessoas naquele momento, né? No tempo de angústia. Você acha que uma pessoa que está preocupada em livrar sua pele hoje, eu peço perdão pelos meus pecados, não quero ser liberto, não peço libertação dos pecados. Você acha que se eu continuar desse mesmo jeito, na hora que vier a prova mesmo, eu vou estar de pé? Certeza não. Não vou estar de pé, não vou estar de certeza. pé. Né? Então, interessante que ela citou aí Jacó. Eu acho interessante que Jacó ele passou a madrugada e quando ele viu o anjo, né, ele não largou, não te deixarei ir enquanto não me abençoares. Então, será, irmãos, que nós temos essa disposição diante de Deus de lutar contra o pecado, de passar, se for possível, madrugadas de oração. Senhor, me liberta desse pecado, porque tem que ser um pecado específico, você tem que confessar o pecado específico. Se você está na luta contra o pecado, primeiramente, lembre da experiência de Jacó.
tem que ser madrugada de oração. E tem a parábola também do juiz Inico lá no livro de Lucas, né? Assistência da mulher, né? Todo dia. E às vezes a gente entende essa parábola sempre quando tem um pedido. Eu tenho um pedido para Deus, eu quero um carro. Então, Senhor, me dá um carro. Senhor, me dá um carro. Às vezes a gente tem um pedido, às vezes até um pedido bom, converte meu esposo. Então a gente pega essa parábola e usa. Mas às vezes, como você mesmo falou, a gente esquece de usar essa parábola no sentido de a vitória sobre o pecado. Será que você tem importunado a Deus com esse pedido de coração? Senhor, em nome de Jesus, me liberta desse pecado, porque esse pecado me separa do Senhor. Não é, me liberta do pecado porque eu estou com medo de morrer. Ou então por causa que esse é o capricho, só para me dizer que eu estou livre desse pecado. Não. Primeiramente, eu tenho uma vida de comunhão com Deus. Se eu tenho uma vida de comunhão com Deus, eu falo, meu Deus, eu estou contigo, mas o Senhor bem sabe que os meus pecados me separam do Senhor. E esse em específico me separa do Senhor. Então me ajuda, Senhor, eu quero estar perto do Senhor, eu não quero viver nesse pecado não. E aí faz que nem a mulher lá da parábola. Importuna o Senhor, com jejum, madrugadas, importuna o Senhor. E aí você tem uma promessa no livro de Jeremias, buscar-me-eis e me achareis. Quando me buscar de todo o vosso coração. De todo o coração, tem que ser de todo o coração. Deus vai te pedir tudo, meu irmão. Deus vai te pedir a tua televisão que você assiste, corta, joga fora. Deus vai te pedir o teu futebol que você assiste. Deus vai te pedir horas que você já está estudando para o concurso público. Deus vai te pedir. Mas onde estiver o teu tesouro, ali está seu coração. Amém. Então tomara que seja em Deus, né? Segunda-feira, o título é O que a lei não pode fazer. Lê para nós aí Romanos 8, verso 3 e 4. 3 e 4. Diz assim, Romanos 8, verso 3. Porquanto o que a lei não podia fazer, visto que estava fraca pela carne, Deus, enviando seu próprio Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei fosse cumprida em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne têm a mente nas coisas da carne, e os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Aí a pergunta é, o que Cristo fez que a lei, por sua própria natureza, não pode fazer? O que Cristo fez? Porque a lei está enferma pela carne. Como que o que ele fez para que pudesse nos resgatar? Você pode dizer que ele condenou, Jesus condenou o pecado. Ele veio na nossa carne, e condenou o pecado na nossa carne, ou seja, vivendo a altura de uma lei santa. Condenou o pecado na nossa carne. Então, e aí fala o seguinte, e nos dando por causa disso, né, a libertação. Ele veio aqui em semelhança de carne do pecado. Como é que está na King James aí? Diz assim no verso, em semelhança da carne do pecado. Carne do pecado. Semelhança de carne do pecado. É interessante, irmãos, que aqui no verso 3 do capítulo 8 fala que ele veio em semelhança de carne do pecado. Né? Em algumas versões está em semelhança de carne pecaminosa. E falou aí que por isso, pelo pecado, condenou o pecado na carne. E é interessante que algumas pessoas questionam, mas se é semelhança de carne do pecado, quer dizer que ele não tinha carne do pecado, é só semelhança. E é interessante que os nossos pioneiros já foram confrontados com essa pergunta também. Se vocês sabiam que os nossos pioneiros já foram confrontados, quando eles afirmavam que isso veio, ele tomou nossa natureza decaída, aí alguém questionava para eles, então, mas aqui diz que isso veio em semelhança de carne de pecado, não em carne de pecado. Porém, irmãos, os pioneiros responderam com a própria Bíblia. E louvado seja Deus pela sabedoria que Deus deu para eles. Em Filipenses 2, no verso 7, diz assim, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E em outras versões está semelhante a homens. Então, a pergunta aqui no contexto de Filipenses, será que Cristo era semelhante a homem? Será que Cristo tinha carne e osso? Ou ele só parecia ter carne e osso? Parecia um homem, mas não era... Não era homem. E, parecido com um homem. Parecia com um ser humano, mas não era. Se semelhança, que o radical grego é o mesmo, né? Semelhança, semelhante. Se semelhança aqui não for realmente ser homem, então os gnósticos, que foram os primeiros hereges da igreja ali no final do século I, estavam certos. Porque eles diziam que Cristo, e outros hereges diziam também que Cristo, ele não possuía carne e osso. Ele não podia ter carne e osso, porque a matéria era má, a influência grega, né? Mas aqui diz
semelhante, ele poderia até usar esse argumento. Então esse semelhante a homens aqui significa que ele realmente foi um homem. Ele realmente tinha sangue, ele realmente tinha osso. E ainda continua no verso 8, só desculpe interromper, o verso 8 ainda continua. E achando-se na forma de homem. Sim. Na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Então esse semelhante ali é o semelhante... As pessoas reconheciam ele como uma pessoa, como um homem. Como ele tinha sangue, ele tinha... Então esse semelhante de carne pecaminosa aqui, a semelhança que está aqui, realmente, ele tomou sobre si a carne pecaminosa. Outra coisa, só para complementar, Isaías 53... Deixa bem claro, ali está falando de quem? De uma pessoa que não era um homem. Todo mundo reconhecia, ele era desprezado ainda, porque, entendeu? Era desprezado entre os homens, né? Deixa bem claro. Então está falando dele, está falando de Cristo, né? E aí, nesse ponto de vista, né, a questão de semelhança, carne pecaminosa, eu quero dividir também com vocês um outro texto, né, que está no Desejado de Todas as Nações, tá? Desejado de Todas as Nações. Aqui na página 24, deixa eu ver se é isso mesmo. Só um minuto. Isso mesmo, página 24. Tá? O título é Deus Conosco. Diz assim, ó. Satanás apresenta a divina lei de amor como uma lei egoísta, né? Uma lei de egoísmo, e declara que nos é impossível obedecer os preceitos. Olha como ele é ardiloso, né? Ainda continua. A queda de nossos pais e toda a miséria resultante ele atribui ao Criador, ou seja, a culpa é de Deus, ele falou ainda, ó, a culpa é de Deus, levando os homens a olharem a Deus como o autor do pecado. E continua, do sofrimento e da morte. Mas aí olha só agora o poder de Deus. Jesus devia patentear esse engano. Como um de nós, cumpria-lhe dar o exemplo de obediência. Para isso tomou sobre si a nossa natureza e passou por nossas provas. Convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos. Se tivéssemos de sofrer qualquer coisa que Cristo não houvesse suportado, Satanás havia de apresentar o poder de Deus como sendo insuficiente. Portanto, Jesus, como nós, em tudo foi tentado, sofreu toda a provação a que estamos sujeitos, e não exerceu em seu próprio proveito poder algum, que não nos seja abundantemente facultado. Como o homem enfrentou a tentação e venceu-a no poder que lhe foi dado por Deus. Olha só, ainda continua. E diz ele, né? Deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Ainda continua, eu quero só ler mais um trecho. Diz assim: enquanto Jesus andava fazendo o bem, curando a todos os aflitos do diabo, patenteava aos homens o caráter da lei de Deus e a natureza de seu serviço. Sua vida, de Jesus, testifica ser possível obedecermos também à lei de Deus. E ainda continua. Por sua humanidade, Cristo estava em contato com a humanidade. Por sua divindade, firma-se no trono de Deus. Como filho do homem, deu-nos exemplo de obediência. Amém. Como filho de Deus, dá-nos poder para obedecer. Amém. Então, continuando aí, irmão, esse raciocínio, olha só. Aqui no primeiro parágrafo, após a pergunta, na lição de segunda-feira ainda, diz assim, ó. Deus providenciou um remédio, enviando seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e condenou na carne o pecado. A encarnação de Cristo foi um passo importante no plano da salvação. E aí que coisa interessante. É apropriado exaltar a cruz, mas na realização do plano da salvação, a vida de Cristo em semelhança de carne pecaminosa também foi extremamente importante. Então, olha que o comentarista aqui da lição, irmão, isso aqui é algo muito interessante. Olha o que ele está dizendo, que exaltar a cruz de Cristo é algo maravilhoso, é algo importante. Mas esse trecho, que ele veio em semelhança de carne pecaminosa, é extremamente importante. Mas por que é extremamente importante no plano da salvação Cristo ter vindo em carne pecaminosa? É simples. Aqui no livro de Hebreus, no capítulo 2, no verso 18, diz: porque naquilo que ele mesmo sendo tentado padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Ou seja, então por que é extremamente, por que o comentarista aqui da lição diz que é extremamente importante o fato de Cristo ter vindo em semelhança de carne pecaminosa? É simples. Hebreus 2, verso 18. Porque naquilo que ele mesmo sendo tentado padeceu, pode socorrer. É simples. Ele não pode socorrer
Porque não é, se ele não tivesse sido tentado naquilo, então... Não tinha como fazer nada para uma pessoa se não sabe como é que é. Né? Até porque a gente sempre diz que a justiça é imputada e comunicada. Então, é comunicado em nós o mesmo motivo que havia em Cristo frente às tentações. Então, Cristo venceu ali. Então, quando nós estamos na nossa tentação, ele imputa, a justiça imputada e comunicada. Imputada seria o perdão. E comunicada seria essa disposição que havia em Cristo, o poder de Cristo, diante das tentações. Então, por isso que é muito importante. E esse tema, de certa forma, é um tema com certa forma polêmico, mas a Profeta do Senhor deixa bem claro aqui no livro, No Deserto da Tentação, e no livro, que é um livro muito interessante, o livro Medicina e Salvação, sobre qual natureza que Cristo tomou, né? Porque se o comentarista fala que é importante, então é bom a gente fazer uma pesquisa sobre isso. Mas no livro Medicina e Salvação, na página 181, aqui no antepenúltimo parágrafo, diz assim, o exemplo que ele deixou deve ser seguido. Ele tomou sobre sua natureza sem pecado a nossa pecaminosa natureza, para saber como socorrer os que são tentados, na página 181 do livro Medicina e Salvação. Subtítulo: Esforçai-vos por exemplificar a Cristo. Então Cristo não é só o nosso Salvador no sentido de perdão de pecados, mas ele também é nosso exemplo. Ele também é nosso exemplo. Então, está muito claro, a Bíblia diz que ele tinha que ser tentado em todas as coisas. E naquilo que ele foi tentado, ele pode nos salvar. E, complementando, a Profeta do Senhor, na página 181, diz que ele tomou sobre sua natureza sem pecado, ele tomou a nossa natureza pecaminosa, para saber como socorrer. Olha só que coisa interessante, para saber como ele poderia socorrer. Então está muito claro, né? O vacilo do Senhor, Bíblia, Espírito e Profecia. Amém. E aqui no rodapé da lição, tem uma pergunta para reflexão para nós. Você tem guardado a lei? Deixando de lado a ideia de ganhar a salvação pela lei. A justiça da lei é cumprida em sua vida? Se não, por quê? Quais desculpas farrapadas você tem dado para justificar seus comportamentos? Então aqui faz uma pergunta para nós. Qual a desculpa farrapada que nós temos dado para Deus para justificar nosso comportamento? Será que é Romanos 7? Não, eu sou homem de Romanos 7. Aí fica dando desculpa para Deus. Não, eu sou assim por causa do meu pai. Eu nasci em pecado. Salmo 51, verso 5. Aí em pecado concebeu minha mãe. Eu sou desse jeito mesmo. Qual desculpa nós vamos dar? Tem uma parábola na palavra do Senhor que diz assim, que foi dado as vestes para cada pessoa, né? Para convidar para a festa de núpcia. E aí diz que entrou um homem ali sem as vestes. Sim. E aí o rei pergunta assim, como entrasse aqui sem as vestes? O homem emudece. Ali é o juízo. Ninguém vai dar desculpa para Deus. Então ali diz que pega o homem e lança nas trevas interiores. Por quê? Deus concedeu justiça imputada e comunicada para cada um. Quem não receber esse poder de viver a vida de Cristo, não vai ter desculpa. No juízo não vai ter desculpa. Eu sou assim porque meus pais me fizeram assim, a criação não tem desculpa. Ninguém vai dar desculpa. A nossa tendência, herdadas ou adquirida, pode ser vencida. Pode ser vencida. Eu sou o homem de Romanos 7. Não, eu creio em Jesus. Eu creio em Jesus. Ninguém está falando que não crê. Sim. Mas o que chama atenção, o importante não é crer em Jesus, eu sou transformado por Jesus. Eu deixei Jesus transformar minha vida, é isso que tem que estar na minha mente, não eu crer. Porque o fato de crer, diz a palavra de Deus, né? Que até o diabo crê. Até o diabo crê em Jesus. E diz mais, crê estremece. Sim. E estremece, não é só crer não. Então é diferente. Como na terça-feira diz a carne ou o espírito. Aí na quarta pergunta já tem um texto aqui, ó. Os que inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas que se inclinam para o Espírito das coisas do Espírito. Porque o pendor, a tendência da carne, dá para a morte, mas do Espírito para a vida e paz. Romanos 8, 5 e 6. Reflita sobre esse texto. Qual é a mensagem básica? O que lhe revela sobre a sua maneira de viver? Então, o que revela para nós? Olha só que interessante. O que chamou a atenção aqui fala da mente carnal e da mente espiritual. Ou seja, duas classes de pessoas. Duas classes de pessoas que diz eu sou de Cristo, eu sou de Jesus. Mas uma é carnal e a outra espiritual. E vão andando juntas, né? Aparentemente estão andando juntos, né? Sim. Aparentemente. Me veio à mente agora a parábola do joio e do trigo, né? Eles estão lá, todo mundo na plantação do Senhor. Todo mundo na plantação do Senhor. Sim. Mas um é carnal, o outro é espiritual.
Um representa Abel, o outro representa Caim. Não é verdade? E aí a palavra de Deus fala, um será deixado E o outro será levado. será levado. Então, e aí as pessoas falam assim, não, mas eu estou aqui, eu sou de Cristo. Fica enfatizando, eu tenho que enfatizar essas coisas, né? Sim. Porque ser de Cristo, gente, é clamar a Deus todo dia a vitória. E interessante que ele está lá, né? Desesperado para te dar a vitória. Aí, e como o Alexandre até mencionou, não vai ter desculpa naquele dia, não vai ter desculpa. Eu fico só imaginando, né? A gente fala muito a respeito disso. Quando a gente conversa, a pessoa fala, olha meu irmão, não seja alarmista, não fica assustando o povo, né? Falando esse negócio de tempo de Augusto, não fica assustando o povo, você vai afastar as pessoas de Cristo. Não. A ideia é alertar a pessoa, porque Cristo pede que nós alertemos ela. E eu lembro que outra situação no Evangelho de João, Jesus chega nos homens da época, lá os líderes, fala o seguinte, olha, se eu não tivesse vindo e falado para vocês, vocês não tinham pecado. Mas agora vocês não têm desculpa. Então, nós temos que... Nós não temos desculpa. Nós sabemos que nós não temos desculpa para os nossos pecados. Não, eu não sei, eu não sabia. Não. Pecado conhecido a gente não tem desculpa. A menos que seja uma coisa que não sabemos que é pecado. Aí Deus não vai cobrar. Deus não leva em conta. Mas fora isso, eu tenho que clamar a Deus o quê? A graça, o poder de Deus. Na realidade, eu tenho que calejar meu joelho mesmo, clamando a Deus a vitória. Dia e noite, é isso mesmo. Que nem na parábola, né? Que nem na parábola, e também conforme foi lido aqui no História da Redenção, fala do tempo de angústia, que nós falamos agora aqui do Jacó e o anjo. Né? Os fiéis vão estar lá, ajoelhados, dia e noite, clamando a Deus a libertação. Não te deixarei, se não me libertar, se não me abençoar. Aí eu fico pensando, né? Viu, Protágoras? Eu fico pensando, meu irmão, hoje, a cristandade no geral está preocupada em clamar a Deus, força, poder, ou está preocupada em salvar a pele ou fazer o que me agrada? Porque tem isso também. Aí eu chego na igreja, ou uma pessoa vem falar alguma coisa, falar de Deus, não, fala, Jesus é bom, Jesus é maravilhoso, lê o Salmo 23, Senhor meu pastor, nada me faltará. Que lindo, né? Que lindo, é maravilhoso. Não, mas se a gente lê a história do Senhor meu pastor, mas fala muita coisa interessante que tem que prestar atenção, né? Aquilo ali é só o pastor, aquele que é fiel, né? Porque Jesus fala o seguinte, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, né? Então, para eu falar que Jesus é meu pastor, eu tenho que ouvir a voz dele. Né? E a pessoa fala assim, o Senhor é meu pastor, aí eu vou lá e falo assim, fala de Jesus, fala que Jesus é bom. Lógico que ele é bom, ninguém está falando. O pastor, mas tem uma vara lá, né? Tem, embaixo das ovelhas, lá cita a vara. Cita a vara, me consola, me conserta no caminho. Fala, meu irmão. Em Gálatas 5,16, que foi lido na lição passada, fala da questão da carne e do espírito. Lá fala, não andeis na carne, né? Porque a carne e o espírito são opostos entre si. E depois ainda conclui que os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões. Amém. Vocês já entenderam o que é crucificar? Crucificar é dolorido crucificar, né? Então, realmente, os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões. Aqui na lição diz assim, nessa passagem o termo inclinam é usado no sentido de conforme, de acordo com. Takata, em grego. Cogitam, significa nesse verso, pensem em alguma coisa. Então aqueles que inclinam estão pensando nas coisas do mundo, da carne. Um grupo de pessoas pensa em realizar os desejos naturais. E o outro fixa a mente nas coisas do espírito, a fim de seguir suas ordens. Visto que a mente determina as ações, os dois grupos vivem e agem de maneira diferente. Então aquilo que a gente pensa é o que a gente age. Então se você está pensando coisas da terra carnal, você é um cristão, Romanos 7. Se está um cristão espiritual pensando nas coisas do alto, você é o de Romanos 8. Senhor, eu sei que em mim não há poder, mas em Jesus não há nenhuma condenação. Amém. Amém? E ganha vitória. Amém. E aí a pergunta 5, o Ricardo lê para nós aí Romanos 8, versos 7 e 8. Romanos 8, versos 7 e 8. E o verso 8. O verso 7 diz assim, porquanto a mentalidade carnal é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, e nem de fato pode ser. E o verso 8 diz assim, assim então, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Então essa mente carnal, que ela não é incapaz de fazer? É incapaz. Fazer o quê? Guardar a lei de Deus ou agradar a Deus. Isso, agradar a Deus. Então o homem de Romanos 7, daquele jeito que está, não agrada a Deus, é claro. Ele é inimigo de Deus. Por isso que você falou em outras lições, tem que ler a Bíblia na sua totalidade. Não pode ser Romanos só 7 e descarta todos os... Quantos textos, Romanos 6, Romanos 8, quantos textos em Gálatas, né? E as pessoas estão renegando a maior parte dos escritos e pegando a minoria só por bel prazer. Né? Pegando o comentário aqui da lição, Alexandre, né,
concentrar-se, olha só, na satisfação dos desejos da carne é, na realidade, estar em estado de inimizade contra Deus, ou seja, inimigo de Deus. Ainda continua. Aquele cujo pensamento é esse, não se preocupa em fazer a vontade do Senhor. É forte, hein? Ainda continua. Ele pode até estar em rebelião contra Deus, desprezando abertamente a sua lei. E aí Paulo desejava, olha só, Paulo desejava enfatizar especialmente que, se você está separado de Cristo, é impossível guardar a lei de Deus. Impossível, ninguém separado de Cristo guarda a lei de Deus. Ainda continua. Paulo retornou a esse tema repetidas vezes. Não importa o quanto tentemos, a parte de Cristo, ou seja, sem Cristo, não podemos obedecer à lei. Mas agora com Cristo tudo é possível. Glória a Deus por isso. Eu gostei de enfatizar isso aí, porque tem alguns irmãos sinceros, que às vezes não estudam muito aprofundado, que dizem assim, não, os fariseus guardavam a lei de Deus, só que eles não amavam. Irmão, isso é uma falácia, que é impossível guardar a lei de Deus sem Cristo. Ele pode dizer que está guardando como jovem rico. Eu guardo, mas quando Cristo olhou para ele e falou algumas coisas, tudo bem, vem tudo que você tem, dá aos pobres e me siga. Aí a morte comenta que encontrou um ídolo no coração dele. Ele não amava a Deus, que tinha uma mão no coração, tinha outro Deus, e não amava o próximo, que ele não queria ajudar o próximo. Então ele não guardava os mandamentos. Então aquele que diz, não guarda. Então é impossível sem Cristo guardar a lei de Deus. É impossível. Então é interessante que no livro No Deserto da Tentação, um livro muito bom, na página 21, vem falando algo bem interessante. A grande obra da redenção só poderia ser efetuada pelo Redentor ao tomar o lugar do Adão caído. Levando sobre si os pecados do mundo, ele poderia palmilhar o caminho em que Adão tropeçou. Suportaria uma prova infinitamente mais severa do que aquela que Adão falhou em suportar. Creditaria a conta do homem ao derrotar o tentador por meio da obediência, sua pureza de caráter e serena integridade, imputando ao homem sua justiça para que em seu nome o ser humano pudesse superar o inimigo por iniciativa própria. Então em Cristo eu posso tudo. Posso todas as coisas naquele Cristo que me fortalece. Amém. Então, ele tomou, sabe que coisa interessante? É um link da lição aqui de segunda com a lição de terça, né? Porque ele fala assim, que ele tomou o lugar do Adão caído, está na página 21. Então está bem claro, né, qual a natureza que ele tomou. E ao mesmo tempo, ali entra na questão da justificação, da imputada e da comunicada, para que nós possamos suportar as tentações de Satanás. Aqui no rodapé da lição, outro pensamento para a gente refletir, para todos nós. Pense nas últimas 24 horas. Suas ações foram guiadas pelo Espírito ou pelas paixões da carne? Qual sua resposta lhe revela? O que sua resposta lhe revela? Quais mudanças você deseja fazer? Como fazê-las? Então, como que eu devo fazer para ter essas mudanças? Como para sair dessa carne? Se eu estou na carne, às vezes a pessoa está assistindo, puxa, mas eu ando só na carne, eu tento e não consigo, eu sou o homem de Romanos 7. Como que a gente, na prática, deixar de ser esse Romanos 7 e andar na carne? A mesma coisa que eu já falei, a experiência de Jacó. Como que Jacó falou? Não te deixarei. Então, perseverante. Exatamente. E a parábola, são 3 passagens bíblicas. Primeiro a de Gênesis 32, que é a experiência de Jacó. De Lucas, se não me engano, no capítulo 18, que fala da parábola do juiz Inico. A mulher todo dia lá julga a minha causa. Então a gente pode, nessa luta com Deus, então como de maneira prática? Aliás, essa pergunta, irmão, é muito importante. Porque muitas das vezes eu vejo pregadores dizendo, com Cristo você pode vencer. Mas como eu posso tomar posse dessa vitória? Eu sei que com Cristo eu venço, mas como? Então esse é o meio. É a parábola do juiz Inico. Todo dia a mulher ia lá, julga a minha causa. Então essa parábola não se refere só a eu tenho um pedido, eu quero ganhar um carro. Bens materiais. Não, então eu vou importunar. E é interessante que a promessa final está em Jeremias. Buscar-me-eis e me achareis. Quando fala isso, buscar-me-eis e me achareis quando buscar de todo o coração, o contexto de Jeremias qual que era? A nação estava fundada no pecado. E eu faço um apelo para os irmãos, eu leio Patriarcas Profetas sobre a luta que Jacó teve, e ali vai expressar que é Jesus ali, né? Uhum. A luta que ele teve a madrugada inteira, que ele foi dolorido. Tanto é que no final, o anjo toca nele, ele fica para sempre com a perna puxando, né? Então foi uma luta. E assim nós, para deixar
tendências carnais, é uma luta. Eu tenho que cortar aquilo que eu gosto, minha carne gosta. Eu gosto de cinema, eu gosto de teatro, eu gosto de comer aquilo que agrada o meu paladar, mas Deus fala que é mal. Então é uma luta para me deixar essas séries, não sei o que, de zumbis aí, Super Marvel. Eu gosto de assistir isso, isso vai ter que ser uma luta. Eu tenho que crucificar isso, eu tenho que deixar isso. Em nome de Jesus. Somos transformados ao contemplar, né? É verdade. Eu quero ler mais uma citação que está em Nossa Alta Vocação. É do comentário dele, no comentário da lição. Nossa Alta Vocação, página 97, diz assim: Jesus se oferece a toda alma enferma de pecado. E continua. A toda alma que luta por vencer, que não se contenta em estar daquele jeito. O Espírito Santo está fazendo intercessão por todo lutador sincero. E Cristo fará com que suas palavras sejam espírito e vida, o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Mas certamente vocês irão falhar se deixarem que o diabo domine a sua mente, para dirigir a sua imaginação. Deus não se deixa escarnecer. Ele não aceitará um coração dividido. Reivindica serviço completo de todo o coração. Ele, Jesus, pagou o preço do resgate, sua própria vida, por todo filho e filha de Adão. Deus deu a vocês o direito de se apoderar-se dele pela oração da fé. A oração do que crê é a própria essência da religião pura, o segredo do poder para todo cristão. Consagrem tempo para orar, examinar as Escrituras e pôr o eu sob a disciplina de Cristo, de Jesus Cristo. Vivam em contato com o Cristo vivo. E assim que vocês fizerem isso, Ele os segurará firmemente com a mão forte que jamais afrouxará. Amém? Amém. Jamais vai afrouxar. Então, mas a minha parte é o quê? Clamar a Deus, como você mencionou, ao respeito da parábola. Insistindo, clamando a Deus. E não pode ter um coração dividido, não. Se nós estamos sabendo que o homem de Romanos 7, ele está em inimizade com Deus, mesmo crendo, ele está em inimizade com Deus, então nós não podemos agir como o homem de Romanos 7. Eu quero fazer o link que eu falei em algumas séries, as coisas que estão acontecendo nos últimos dias, né? Que tira o jovem, até mesmo o adulto, da presença de Deus. No comentário da lição, o último texto que está em Lugares Celestiais, página 162, último texto do comentário de terça: vivendo em meio dos perigos dos últimos dias e devemos vigiar todas as entradas que quais Satanás possa se aproximar de suas tentações. Então devemos vigiar as nossas entradas, né? As vias da alma. O mero assentimento à verdade nunca salvará alguém da morte. Só aceitar a verdade. Temos de ser santificado pela verdade. Cada defeito de caráter tem de ser vencido, ou ele nos vencerá e se tornará um poder dominante para o mal. Comecem sem um momento de espera e desarregar todo o joio pernicioso do jardim do coração. E pela graça de Cristo, não permitam que ali floresçam plantas além das quais tratam fruto para a vida eterna. Amém. Então, temos que ser santificados pela verdade. Cada defeito de caráter tem de ser vencido, ou ele nos vencerá. Amém. Se a gente não vencer essa tendência, ele vai nos vencer esse pecado ao final. Que Deus nos ajude para que possamos vencer. Jesus. Amém. Amém. E quarta-feira diz para nós: Cristo em você. É interessante. Aí tem um texto de introdução aqui, antes da pergunta. Paulo continua seu tema, contrastando as duas possibilidades que as pessoas têm em sua maneira de viver. Ou elas vivem de acordo com o Espírito, isto é, o Espírito Santo de Deus prometido a nós, ou de acordo com a sua natureza pecaminosa e carnal. Um leva a vida eterna, outro a morte eterna. Não há meio termo. Ou, como o próprio Jesus disse, quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não ajunta espalha. Mateus 12:30. É difícil ser mais claro do que isso? Só se desenhar, né? Certeza. Quem não está com Cristo está contra. E quem está com o inimigo não está com Cristo e se espalha. Interessante que Paulo, né, em Gálatas 2:20, diz o quê? Não mais eu vivo, Cristo vive em mim. Exatamente. Então, a única maneira de nós não estarmos em desarmonia com os céus é que Cristo vive em nós. Bem, e aí, Romanos 8, 9 a 14, cada um lê? Diz assim, o verso 9, Romanos 8, verso 9 até o 14. O verso 9 diz o seguinte:
Mas vós não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Ora, se algum homem não tem o Espírito de Cristo, esse não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Mas se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vós, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também vivificará vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que habita em vós. Portanto, irmãos, nós somos devedores, não a carne, para vivermos segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Olha, então o que é prometido aos que entregam inteiramente a Cristo? Irmão? Vitória. Vitória. Com certeza. E é prometido aqui no verso 14, que o Ricardo leu, pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Filhos de Deus. Então nós, separados de Deus, nós somos o quê? Criaturas. Com Cristo, aí nós ganhamos esse poder de se tornar filho de Deus. Amém. Louvado seja Deus por isso. Então é interessante que o título Cristo em você me fez lembrar que no livro de Apocalipse, no capítulo 10, seria melhor ler na versão King James, eu vou pegar aqui a King James, tem algo bem interessante que nos leva à lição dessa semana, que é Apocalipse 10, no verso 7. Apocalipse 10 diz assim, na versão King James: mas no dia da voz do sétimo anjo, quando ele começar a soar, quando ele começar, né, o mistério de Deus será cumprido, como ele declarou a seus servos profetas. Mas qual será esse mistério? Aí a gente pode ir no livro de Colossenses e nós vamos ter o mistério de Deus. Colossenses 1, verso 26. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória desse mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Glória a Deus por então, em relação a, quando a gente fala de chuva serôdia, alto clamor, muitas das vezes nós olhamos de maneira muito técnica, né? Nós sabemos, e é interessante que nós estamos muitas das vezes esperando de forma passiva. Estou esperando, e muitas das vezes nós queremos que Deus também está lá de forma passiva. Daqui um dia vai cair a chuva serôdia, nós vamos lá, mas não, aqui está falando de um mistério de Deus que se cumpre. Quando o anjo ele vai começar a soar, aqui diz assim, Cristo em vós, esperança da glória. O que será Cristo em nós, irmãos? O caráter de Deus, o caráter de Cristo imputado e comunicado. Amém. Amém. Aí na própria lição tem aqui, o segundo parágrafo, vai comentar, né? Nesses versículos, Paulo retornou a uma figura que usou em Romanos 6, verso 1 a 11, figurativamente no batismo. O corpo do pecado, isto é, o corpo que serviu ao pecado, é destruído. O nosso velho homem é crucificado com Jesus, Romanos 6,6. Contudo, como no batismo, não apenas um sepultamento, mas também uma ressurreição. Portanto, as pessoas batizadas se levantam para andar em novidade de vida. Isso significa matar o velho eu. Uma escolha que temos que fazer por nós mesmos, diariamente. Quando batiza, mas você começou. Aí, diariamente, momento a momento. Deus não destrói a liberdade humana. Amém. Mesmo depois que o velho homem do pecado é destruído, ainda é possível pecar. Para os Colossenses, Paulo escreveu: assim façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixões e desejos maus, ganância, que é idolatria. Colossenses 3:5. Então, cada dia morro eu. Cada dia eu tenho que morrer. Aceitou a Cristo? Teve um novo nascimento? Cada dia o nosso eu tem que morrer. Deixando todas essas coisas aqui. Impureza, imoralidade sexual, paixão, desejo mau, ganância, que é idolatria. Olha só, viu, Alexandre? E só terminando o que você leu, né? Olha só que fala: portanto, após a conversão, ainda haverá uma luta contra o pecado. Sim. A diferença, olha só, a diferença é que a pessoa em quem
o Espírito de Deus, o Espírito habita, agora tem o poder divino para vencer. Amém. Amém, né? Ainda continua. Além disso, visto que ela foi libertada da escravidão do pecado, de modo miraculoso, torna-se constrangida a jamais voltar a servi-lo. Ou seja, não quero mais isso para minha vida. Porque senão a porca volta a lamaçal e o cão volta ao seu vômito. Misericórdia, e não volta. A pessoa não quer mais viver aquilo ali. Se ela foi liberta mesmo por Cristo, ela não quer mais voltar, ela sente nojo daquela vida que ela vivia. Ela falou, não, Senhor, eu quero avançar, me segura firme na minha mão, não me deixa cair. Né? E clama a Deus. Então a lição fala que em Cristo Jesus nós podemos vencer e dar poder para nós não voltar para trás. Vencer e permanecer firme. Então é interessante, irmãos, eu estava lembrando aqui como que será, na verdade, né, a última geração de salvos, que recebe a chuva serôdia, que levanta o alto clamor. Será que é uma geração de cristão apático? Vacilante? Jamais. Será que Deus vai cobrar menos da gente do que cobrou dos valdenses, dos anabatistas, dos cristãos lá do primeiro século? Os heróis da fé. Como eu falei para vocês no Coliseu, naquele livro lá dos mártires, conta que eles levavam os cristãos sentavam numa cadeira de ferro que estava incandescente, pegando fogo. Imagina a pessoa morrer assada. Irmãos, a dor é terrível, aquela dor. Porém, irmãos, isso eles se entregavam a Deus por amor. Isso é entrega total. Então, irmãos, eu não creio que a última geração é uma geração que leva ao clamor apática, desinteressada, que não sabe bem o que é da vida. Não, mas é uma geração que ela pode até ter passado por uma experiência dessa, mas como está escrito aqui que a gente estudou, ela venceu o pecado pelo poder de Deus. Amém. Ela entendeu a verdadeira justificação pela fé. Então, a última geração, os eventos finais, o verdadeiro foco dos eventos finais não é simplesmente um quadro profético com um monte de coisa que vai acontecer, não, mas é como eu li lá em Colossenses, é Cristo em vós, é Cristo em nós, testemunhando para o mundo. Então não é um bando de pessoa egoísta. Saiu o decreto? Então vamos fugir para o mato. Não é um bando de pessoa egoísta tentando salvar sua pele, não. Mas é um grupo de pessoas que se submete a Deus e que fala assim, Senhor, eu quero ser sua testemunha. Onde quer que for. Né? Aonde quer que seja. Amém. E aí no rodapé da lição, outra pergunta, reflexão. O Espírito de Deus que ressuscitou Jesus habita em nós, se o permitirmos. Temos um grande poder à nossa disposição. O que nos impede de usá-lo como deveríamos? Então, o que está impedindo nós de usar esse poder que está à disposição? Assim como teve à disposição de Cristo, Cristo usou, os profetas, Daniel, José venceu e não caiu com aquela mulher lá, mulher do Potifar, né? Então, eles tiveram todas essas vitórias. Então, o que nos impede de usar como deveríamos? Então, primeiro, o amor ao mundo. Então, a gente ama o mundo. Então, quando fala de amor ao mundo, imagina só que a gente entendeu, como você falou, a gente entendeu todo o quadro profético, achou bonito, mas tem muita coisa que a gente não está querendo. Por exemplo, eu tenho que fazer uma faculdade, eu faço faculdade, só que eu tenho que fazer depois do MBA, depois eu tenho que fazer o MBA, eu tenho que fazer uma especialização, e depois eu tenho que... E eu vejo, né, as pessoas nas empresas, na hora vaga, tendo que fazer um monte de outros cursos, sim, porque senão eu vou caducar no mercado, ninguém vai me querer, eu vou envelhecer, né? Então, irmãos, se a gente andar segundo o mundo, de novo, aonde está o teu tesouro? Ali está o teu coração. Então o que impede exatamente onde é que está o nosso coração? Será que é nas coisas do mundo? E pior, mesmo nas coisas lícitas. Eu não estou falando de coisas ilícitas. Eu estou falando de faculdade, eu estou falando de carreira. Mas se o nosso foco é esse, o nosso tesouro é esse. Então nós viramos escravos desse mundo. Então eu acredito que o que impede é exatamente isso, o amor ao mundo. E no livro Mensagem Escolhida, volume 3, tem um trechinho aqui bem pequeno, na parte 132, ó. Deus fez por nós o melhor de tudo, amém. Que Ele podia fazer quando enviou do céu um ser sem pecado, para manifestar a esse mundo de pecado o que aqueles que são salvos precisam ser, no caráter, puros, santos e imaculados. Tendo Cristo formado no íntimo, Ele enviou seu ideal em seu Filho e ordenou que os homens edifiquem o caráter em harmonia com esse ideal. Então Deus mandou seu Filho, um caráter puro, santo e imaculado. E Deus quer que nosso caráter seja parecido. Ele enviou seu ideal em seu Filho e ordenou que os homens edifiquem o caráter em harmonia com esse ideal, que é Cristo Jesus, que é o modelo. Então,
Cristo procurava o quê? Como você falou. Cristo procurava as coisas do céu ou as coisas da terra? O que ele procurava? As coisas do céu. Sempre. A vontade. O meu comer, o meu beber, fazer a vontade do meu Pai. Amém. Então deve ser o nosso ideal. E Amém. vai ser o ideal dos últimos dias do povo Vai de ser. Deus. O povo- Em nome de Jesus. O povo que vai terminar a obra vai pensar assim, Vai. não vai só pensar, mas vai agir assim. Não vai ser egoísta, como vai vocês ser- falaram. Não vai ser egoísta. Vai pensar, eu glorificar o nome de Vou Deus, não testemunhar. importa. Aonde que seja na fogueira. Ele mas vai testemunhar. Em nome de Jesus. Amém. E aí, quinta-feira, fala para nós o espírito de adoção. Romanos 8,15. Isso é tremendo, né? Romanos 8,15. 8,15. Olha só como é fantástico, né? 8 verso 15 diz assim, ó: porque não recebestes um espírito de servidão para novamente temerdes, mas recebeste o espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Olha. Então, como Paulo descreveu o novo relacionamento com Deus, qual a esperança que encontramos nessa promessa? Como a tornamos real em nossa vida? Então, primeira coisa aqui, de novo confirmando tudo que nós já estudamos, isso tudo que já foi falado, que nós não recebemos um espírito de escravidão, né, na minha versão diz, ou seja, então não vamos viver no pecado, novamente está confirmando, nós recebemos de adoção de filho, né, ou seja, então teremos o caráter do pai, a expectativa é que o filho tenha o caráter do pai, puxa o pai, né, então teremos o caráter do pai. Então, irmãos, a promessa de Deus é muito clara. Agora, ao tornar real, foi o que já foi falado aqui, a luta diária. Quando diz que santificação é uma obra de uma vida, né? Então, todos os dias, tem uma pessoa, um amigo que sempre gosta de comparar a vida cristã, não a uma gangorra, peca, pede perdão, mas a uma escada. Então, nova luz vai sendo dada e nós vamos crescendo, né? nessa carreira cristã, nessa caminhada. Só um minutinho, é porque essa pessoa, conforme você mencionou, na gangorra, é o homem de Romanos 7. Sim. É o homem de Romanos 7. É o homem que está em inimizade contra Deus. Então, o cristão autêntico, que Deus, o Filho de Deus, né, conforme nós lemos lá, Filho de Deus, chamado Filho de Deus, ele está subindo a escada. Luz recebida, luz praticada. Luz recebida, luz praticada. Amém. Então, ele vai subindo degrau a degrau, não é verdade? Amém. Eu vou ler outro comentário que é da lição, tá? E só deixar uma ênfase aqui, vocês podem ler na sua lição lá na contracapa, lá na primeira página. Quem fez essa lição é a equipe da Escola Sabatina da Associação Geral. Então isso é um pensamento de quem? Da Associação Geral, a equipe. Então é da igreja, eles estão falando coisas fora da igreja, ó. Eu vou ler aqui, ó. O novo nascimento é descrito como libertação do medo. Um escravo vive cativo, temendo seu senhor constantemente. Não ganha nada por seus longos anos de serviço. Não é assim com aquele que aceita Cristo Jesus. Primeiramente, ele presta um serviço voluntário. Em segundo lugar, ele serve sem medo, pois o perfeito amor lança fora o medo. 1 João 4,18. Terceiro, adotado como filho, ele se torna herdeiro de uma herança de valor infinito. O espírito de escravidão é gerado quando se procura viver de acordo com a legião legal, pelo esforço para cumprir as reivindicações da lei em nossa própria força. A esperança para nós somente a nós colocarmos sob a aliança abrâmica, que é a aliança da graça pela fé em Cristo Jesus. Amém. Então, pela graça de Cristo Jesus, nós somos libertos e nós não somos mais filhos de escravidão. Nós somos escravos de quê? Nós vemos na lição, escravo do pecado. E nós somos libertos em Cristo Jesus. E aí temos alegria. Não é uma pessoa que, tem que deixar isso. Ai, que coisa, viu? Isso também é uma pessoa que não ouve a mensagem que você falou da escada. Isso é para deixar, Deus? Me ajuda, em nome de Jesus. Ela está alegre porque Deus mostrou para ela as verdades que ela não sabia. E ela reconhece a fraqueza dela, Sim, viu? sim, reconhece. Mas ela pede quem? Ajuda quem? Força. Ao libertador. E eu quero ler aqui para vocês no comentário, né? Que está... É o comentário do Espírito de Adoção, né? É o livro Mente, Caráter e Personalidade, volume 2, página 452. É só um pequeno trecho, diz assim, ó: se julgares, né, o maior dos pecadores, se reconhecer, né? Poxa, Senhor, você ouviu a mensagem, Senhor, eu acredito, mas eu sou fraco. E olha que fala: Cristo é justamente o que carece, né? O que careces, né? O maior Salvador. Ergue a cabeça, olha para fora de ti, para fora de teu pecado, para o Salvador erguido na cruz, fora da venenosa e peçonhenta picada da serpente,
para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, olha só que bênção. Você ouviu a mensagem, você sabe que é verdade, você quer viver, mas você sabe que não tem força. Para falar a verdade, nós não temos força para fazer nada, nós temos que reconhecer isso. Mas o que nós temos que fazer? Olhar para aquele que me liberta, olhar para aquele que é o meu poder, que é a minha força para que eu consiga colocar em prática. Está marcado aqui, está relatado em Mente, Caráter e Personalidade, volume 2, página 452. Eu pedi para você ler aí, Ricardo, Romanos 8,16, na King James. O que vai falar para nós aí? Romanos 8,16. 8,16 diz assim: o mesmo Espírito dá testemunho com o nosso Espírito de que somos filhos de Deus. Então, o que nos dá certeza que realmente somos aceitos como filho? O que nos dá certeza? De acordo com esse texto. Testemunho do Espírito de Deus. Amém. Amém. Então, o Espírito Santo que nos dá testemunho, né? É aquela pessoa que não tem o Espírito Santo, não é filho de Deus, né? E o Espírito Santo faz o que com nós? Convence da justiça, do pecado e do juízo. Amém. E nos dá poder para essa libertação, né? Conhecereis a verdade nos libertará. João 8,32 e João 8,34 fala libertação do pecado. Aí tem um texto aqui no comentário da lição também. 3 linhas que eu vou ler aqui. Mas os irmãos que tem um comentário podem ler todo depois. Devemos viver uma vida pura e perfeita por amor a Cristo. Devemos amar a perfeição, porque Jesus é a personificação da perfeição, o grande centro da atração. Isso está refletindo a Cristo, Meditação Matinal, 1986, página 310. Então, muitas pessoas não gostam dessa palavra perfeição. Essa palavra não fica falando, essa palavra é horrível. Mas devemos amar a perfeição, porque Jesus é a personificação da perfeição, o grande centro da atração. Então, devemos amar essa palavra, devemos almejar ter essa perfeição em Cristo Jesus, né? Deus na sua esfera e nós na nossa esfera terrena, porque Deus é infinito, todo poderoso. E aí tem no rodapé aqui da lição, para nós refletirmos também outra pergunta. Você está perto do Senhor? É uma pergunta. Você realmente o conheceu ou apenas sabe sobre Ele? Porque o Romanos 7, onde o Romanos 7 só sabe sobre Ele, é convencido. Quais mudanças deve fazer em sua vida para ter uma caminhada mais próxima com seu Criador e Redentor? O que o impede? Por quê? Então, o que está impedindo da gente crescer? Eu acho que até fala assim que muitos cristãos são anões espirituais. Por que a pessoa fica anão espiritual? O tempo passou e ela, com a analogia da escada, né? A luz que ela recebeu, ela não pôs em prática. Se contentou com o que tinha, né? Se falou, não vou seguir. Então, eu entendi isso aqui, mas agora não. Entendeu? Então Deus nos deu uma mensagem, irmãos, que, como eu sempre digo, né? Que se você vai no médico e o médico fala, você está com uma doença muito grave, e o médico fala, eu tenho uma cura para essa doença, mas você vai ter que seguir assim, assim, assim e assim. E você sabe que essa doença é uma doença grave. Eu tenho certeza que você vai seguir a risca que o homem está falando. Ó, você vai seguir assim, 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 assim. Agora, Deus, nosso Deus que é amoroso, que sabe que existe uma luta muito grande, nós sabemos que existem os eventos finais, nós sabemos que vai haver angústia, tal qual nunca houve desde a condenação. Então Deus já nos deu como que Ele espera que o seu povo enfrente essa crise. Ele já deu tudo, todas as armas. Então a mensagem central é a mensagem da justiça pela fé. Porém, nós temos ali armas. Então, um exemplo. Qual que é o braço direito da terceira mensagem angélica? Mensagem de saúde. Mensagem de saúde. Então, se Deus deu, Ele deu só para... vou dar. Eu não tenho nada para revelar, sabe? Eu acordei hoje, não tenho nada para revelar, né? Se é que Deus possa acordar, mas vou dar aí para eles uma mensagem de saúde. Vai. Se quiser, segue, né? Se quiser, segue. Se não, o importante é que... Irmãos, isso não faz sentido. E digo mais, a mensagem de saúde está totalmente ligada à vida espiritual. Muitos falam, isso não é ponto de salvação. Irmãos, existe um ponto de salvação, que é Cristo. Mas ponto de perdição existem muitos. Então, assim, mensagem de saúde é muito importante na tua luta contra o pecado. Se você está lutando contra o pecado, mensagem de saúde ali é essencial. Essencial. Se Deus, tudo que Deus revelou é porque Ele quer que você siga. Então, eu vejo muita discussão assim, ó. Será que Ellen White é a luz maior ou é a luz menor? Eu não quero saber. Se Deus revelou, é para seguir. É luz. É luz, eu não quero saber. Deus não falou? Luz de Deus. Precisa repetir, precisa desenhar. Eu não quero saber se é luz maior, se é luz menor. Eu quero saber o que Deus revelou é porque Ele quer que você siga. E ai de nós se armar desculpa para isso. Sim. E aí eu vou mandar o Ricardo, na sexta-feira, o Ricardo leu o primeiro texto e comenta,
para nós, o primeiro texto na estudo adicional. Leia aí para nós. Comentário bíblico, né? Diz assim: o plano da salvação não oferece aos crentes uma vida imediata livre de sofrimentos e provações. Pelo contrário, convida-os a seguir a Cristo no mesmo caminho abnegado e opróbrio, de abnegação e opróbrio. Mas é por essas provas e perseguições que o caráter de Cristo é reproduzido e revelado em seu povo. Ao compartilhar os sofrimentos de Cristo, somos educados, disciplinados e preparados para compartilhar as glórias futuras. Olha só que coisa fortíssima. O plano de salvação não é uma livre. Ah, não, eu aceitei Jesus. Aceitei Jesus, pronto, agora eu estou livre. Não vou ter mais, não vou, as pessoas não vão me odiar, todo mundo vai gostar de mim. Vai ser de Deus, oh, que bênção, que maravilha. Eu quero saber de seu Deus também com você. Ninguém vai te odiar mais. As pessoas não vão te ofender. Satanás vai deixar ser livre. Né? Tudo que você fizer, você não vai ter mais desejo nenhum para pecar. Será que é isso? Não. Não é isso. Parece que é o contrário. Parece, entendeu? Porque aqui, ó, mas é por essas provas e perseguições que o caráter de Cristo é reproduzido e revelado em seu povo. Então Deus permite isso para que nosso caráter seja transformado. Ou seja, mas o único jeito, sabe, Alexandre? O único jeito do meu caráter ser transformado e moldado à imagem de Cristo é eu reconhecer a minha incapacidade, a minha pequenez, certo? Assim como um espelho apresentando e falar: Senhor, me limpa. Ou então assim como um homem leproso que encontrou Jesus. Não foi nem parábola, ele encontrou Jesus mesmo. Ele falou: Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. E Jesus falou assim: eu quero, fique limpo. Então, muitas pessoas colocam na mente: ah, não, agora que eu fui batizar, agora eu tô santo, tô perfeito, agora já vou direto para a glória. Tem pessoas, então tem pessoas que falam assim, tem pessoas que acham assim: não, eu já estou salvo. Fala que já está salvo. Não, porque eu me batizei, porque eu estou na igreja, porque eu estudo a palavra de Deus ali, eu já estou salvo. E fala: mas você estou salvo, você já está salvo? Nossa, se você está salvo, então o que está fazendo aqui? Entendeu? Não, você foi liberto da servidão do pecado. Para andar em novidade de vida, né? Para refletir o caráter de Cristo. Vai ter que vigiar. Vai ter que vigiar. Né? E a cada dia. Para depois Cristo te libertar da presença do pecado para sempre. E a pessoa fala: eu estou salvo. Mas como você está salvo, rapaz? Você continua conosco aqui? Né? Então é uma situação que às vezes as pessoas falam. Aqui está falando de luta. E a luta é na fornalha. É na fornalha, irmão, da aflição, que o caráter é transformado. É claro, se eu permanecer, não é verdade? Irmão Potago, leu agora o segundo texto aí, irmão Potago, do estudo adicional. Tá aqui, é o que está aí nessa corrente. A corrente está em Testemunho para a Igreja, volume 7, página 229. A corrente que desce do trono de Deus é extensa o suficiente para alcançar as maiores profundezas. Cristo é capaz de levantar o mais empedernido pecadores de sua degradação e colocá-los onde possam ser reconhecidos como filho de Deus, herdeiro com Cristo da herança imortal. Amém. Então, empedernidos pecadores, aquele mais terrível que está mais no vício. Um exemplo disso muitos falam que há pessoas que é viciada em droga, aquelas pessoas que é viciada no crack. Eles falam que não tem cura, para o crack não tem cura. Porém, aqui está claramente dizendo, né, que a corrente que ele coloca, aí faz valer aquele texto, né, onde abundou o pecado, a graça. Quando fala que superabundou a graça, não é Deus passando a mão várias vezes na cabeça, não. É Deus estendendo a mão lá e... Quanto mais você está no pecado, mais a graça é maior, mais poder. Para libertar a pessoa daquele... Amém. Daquele vício, né? Então é possível, irmãos. E isso não é para honra e glória nossa, para dizer: olha, tá vendo como... Não! E nós seremos testemunha de Deus, desse amor maravilhoso. Ó, que amor grandioso, preço tão grandioso, né? Que Deus deu seu Filho. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê. Amém. E agora o terceiro texto diz assim, ó, vamos comentar aí: alguém honrado por todo o céu veio a este mundo para, revestido da natureza humana, postar-se à frente da humanidade, testificando aos anjos caídos, os habitantes do mundo não caído, olha, pelo auxílio divino provido, todos podem andar na vereda da obediência aos mandamentos de Deus. Amém. Nosso resgate foi pago pelo nosso Salvador. Ninguém precisa ser escravizado por Satanás. Cristo está presente como nosso ajudador e todo-poderoso. Glória a Deus. Glória então a Deus. todos podem andar. Aqui está testemunhando os mundos não caídos e os anjos.
para ver, será que eles vão andar no poder que Cristo ofereceu? Olha, todos podem andar na vereda da obediência aos mandamentos de Deus. Amém. Então essa conversa, eu vou estar pecando até a volta de Jesus, tá por fora. Tá por fora. Tá por fora. Por fora. Isso daí não tem base bíblica, né? Exatamente. Nem nos escritos do Espírito de Profecia que Deus nos honrou com esse presente, nos entregou esse privilégio, né? João teve uma visão, João do Apocalipse, viu um povo, Apocalipse 14:12. Ele falou assim, aqui está a paciência dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Ali não está falando aqueles que professam, os que guardam. Ele viu o povo guardando e tem a fé de Jesus. Olha que bênção. Glória a Deus. Né? Agora, como que seria você ter toda a história do grande conflito, começando com Satanás lançando a acusação, que é impossível ao homem agradar a lei de Deus, e o final do filme, vamos dizer assim, que é a última geração, Não guardando. Se não guardasse? Não guardasse. Como que seria esse filme? Satanás começando dizendo que é impossível guardar a lei de Deus, e Deus foi lá, fez um monte de coisa, mandou Jesus, morreu na cruz, e a última geração não consegue guardar. Que isso vai... Que filme é esse? Quer dizer, então, que Satanás estava certo, então, nos seus argumentos? E um filme sempre, na realidade humana, sempre termina com um final feliz. Sim. E um filme celestial todo-poderoso, que é maior do que tudo, vai terminar com um final feliz. Mas Apocalipse apresenta um final feliz. Né? Então, só se então a Bíblia estiver errada, né? A palavra de Deus estiver errada, porque a palavra de Deus fala, guarda os mandamentos de Deus. Mas quem guarda? Se guarda, novo céu, nova terra, não vai haver morte, nem dor, toda lágrima vai ser enxugada. Então, pronto, está falando que vão guardar e vão estar firmes. E é interessante que fala assim, que eles venceram pelo sangue do Cordeiro. Entendeu? Então foi por eles mesmos que eles guardaram os mandamentos? Não foi por eles mesmos. Eles guardaram o mandamento pelo sangue de Jesus, pelo poder que Cristo dá. Ou seja, foram homens e mulheres, crianças, não sei, o caso, adolescentes, que guardaram os mandamentos de Deus pela fé, se firmaram pela fé em Cristo. Senhor, por mim mesmo eu não posso, mas com o Senhor tudo eu posso. Amém. E agora, uma pergunta para discussão, a pergunta 3, lá embaixo, para nós fechar aí, fazer um resumo de tudo que a gente estudou. Estamos de um lado ou de outro no grande conflito. Nós estamos no grande conflito. Não há meio termo, não há pessoa neutra. Quais são as implicações desse fato difícil? A percepção dessa importante verdade pode afetar nossa maneira de viver e a escolha que fazemos, mesmo nas pequenas coisas. Então nós estamos no grande conflito, não há neutralidade. Então o que as pequenas coisas podem fazer? Mesmo as pequenas coisas, o que pode nesse grande conflito? Eu lembro que, se eu não me engano, não sei se é o provérbio, acho que é o provérbio que fala o seguinte, que não são as raposas velhas que acabam com a plantação, com a vinha, mas as pequenas. Então, dificilmente um cristão vai cair, não estou falando que não vai cair nunca, mas dificilmente ele vai querer se postar numa situação de cair. Por exemplo, assaltar um banco. Entendeu? Assaltar um banco. Um cristão. Não, puxar o arma e cometer um assassinato. Dificilmente um cristão querer fazer isso. Mas outras coisinhas ele vai lá, não, isso não tem nada demais. Isso não é demais. E aí começa com aquilo, não é que essas coisinhas pouquinhas. Aí ele acha que é normal, né? Aí depois ele começa a endurecer a sua consciência, a sua mente, e depois ele coloca na mente o que nós rebatemos até agora com a Bíblia aqui com a lição. Eu sou o homem de Romanos 7. Sim. Aí acaba fazendo, sabe o quê? Hoje eu começo a mentir. Aí amanhã eu começo a te perseguir. Lá na frente, eu vou te perseguir para matar. Como os judeus fizeram com Jesus. Achando que está fazendo bem. Porque o Espírito Santo vai se retirando, né? Cada vez mais, eu sou um ano 7, só na volta de Jesus. E quando eu digo para mim mesmo, e usando a testemunha, eu digo, eu não posso vencer. Não, isso aqui eu não posso vencer, só na volta de Jesus. O que eu crio na minha mente? Eu não posso mesmo. E aí a minha mente fica fechada. E o Espírito Santo, como é que vai trabalhar numa coisa se eu não creio? Jesus só trabalha naquilo que eu creio. Eu creio, Senhor. Jesus, quando ia curar as pessoas, tem fé, a tua fé te curou. Então, eu tenho que primeiro crer. Eu creio, Senhor. Se eu falar, não, eu não creio, Senhor, nem faço, porque é só na sua volta. Como Jesus vai trabalhar no meu coração? E aí a pessoa começa a caluniar uma vez, 2 vezes, mentir contra você. No final, ela vai matar você mesmo, literalmente, achando que está fazendo coisa boa. Misericórdia, que não possa ser nenhum de nós, em nome de Jesus. Amém. Eu já li nos testemunhos que um ato, quando você pratica ele pode formar um hábito, né? Sim. E depois o hábito ele vai ter interferência exatamente no caráter, né? Então, como o nosso bem mais precioso é o caráter, né? Que Deus quer nos transformar, então qualquer coisa que você tenha ciência que está errado, como foi dito, tem que ser vencido. É verdade.
Eu quero terminar com um texto que a gente já leu em outras versões, página 360, mensagem que eu li, volume 3. Olha que fala que fé, ó. Todo aquele que é salvo precisa ter essa experiência, ó. Todo aquele que é salvo em Cristo Jesus precisa ter essa experiência. Qual é? No dia do juízo não será defendido o procedimento de homem que reteve a fraqueza e imperfeições da humanidade. Já responde a pergunta do Ricardo, que vai ser transformado só na volta de Jesus, ó. No dia do juízo não será defendido o procedimento do homem que reteve a fraqueza e imperfeição da humanidade. Para ele não haverá lugar no céu, então não vai entrar. Ele não pode desfrutar a perfeição dos santos na luz, então não vai entrar no céu. Essa resposta aqui que é interessante. Quem não tem suficiente fé em Cristo para crer que Ele, Cristo Jesus, pode livrar de pecar, não tem fé que lhe dará entrada no reino de Deus, Ricardo. Você entendeu? Olha só, misericórdia para essas pessoas, né, que não creem, né? E estão enganando assim mesmo, enganando os outros muitas vezes, né? E aí nós ficamos pensando, o que esperar de pessoas que demonstram uma falta de fé tão assim, escancarada? Será que vai ter local para ela? Porque elas, assim, direta e indiretamente também, estão desonrando o autor da sua salvação. Porque estão duvidando do poder dele. Então nós temos que tomar misericórdia mesmo. Não é momento de nós ficarmos pensando, poxa, que bom, que ruim, né? Então, que Deus nos abençoe, que nós possamos crer em Cristo Jesus, que em Romanos 8:1 não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Amém. Louvado seja Deus. Amém? Amém. Quero dizer para todo mundo que os céus estão do teu lado, meu irmão. O céu inteiro. Deus providenciou o maior sacrifício do universo na tua luta contra o pecado. Amém. Então, se entregue ao Senhor, lute. Creia, né? Exatamente, creia que você será mais que vencedor. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Vamos fazer uma oração então? Ricardo poderia dirigir a oração? Deus bendito que estás nos céus, nós louvamos o seu nome, Senhor, pelo sacrifício de Jesus, nosso Senhor amado. Amém, aquele que veio dos altos céus, não somente nos resgatar, mas nos dá a oportunidade de viver uma vida santa para a honra e glória do teu santo nome. Amém. Sabemos, Amém, Pai, que nós estamos aqui como instrumentos teus, como testemunho, Senhor, teu, de que o Senhor é verdadeiro para todo o universo. Amém. Por isso, Senhor, nós clamamos a Ti, na nossa fraqueza, na nossa pequenez, que o Senhor faça de nós instrumentos para a honra e glória do teu santo nome. Que a nossa vida, Senhor, pelo poder de Cristo, cale a boca do inimigo, cale as pretensões de Satanás, as mentiras dele dizendo que o seu povo não pode guardar os seus mandamentos. Verdade. Mas que nossa vida, a vida do teu povo, Senhor, escolhido, possa demonstrar que o Senhor é verdadeiro e que Satanás é mentiroso. Amém. Deus bendito, fica com o teu povo, fica com todas essas pessoas, Senhor, que estão assistindo agora. Que a tua presença esteja com todos eles, dando força a cada dia. E naquele dia, na volta do Senhor Jesus Cristo, eles possam alegremente falar, clamar: eis o nosso Deus a quem aguardávamos, e com ele habitaremos para sempre. Rogamos as suas bênçãos sobre todos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.